Olá a todos, meu nome é Maria Clara e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A Contribuição dos Pousos Noturnos de Alimentação na Dispersão de Sementes por Morcegos em Área Urbana de Brasília. Este trabalho foi realizado em conjunto com o Dr. Maurício Silveira, atualmente pós-doutorando do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, e com a professora Ludmila Guiar, professora associada do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília. Bom, pousos são locais utilizados entre os forrageiros, geralmente para ingerir o alimento capturado e se proteger de predadores. Os morcegos frugívoros do neotrópico, Philostomide, apresentam um comportamento típico de carregar os frutos que eles irão consumir até os pousos de alimentação. E esse comportamento traz uma significativa riqueza de sementes depositadas na vizinhança de árvores frutíferas. As sementes que são depositadas nos pousos de alimentação são aquelas cujo tamanho limita a deglutição pelos morcegos. Então, geralmente, elas são cuspidas ou apenas despejadas após o consumo da polpa ou arilo. E com isso, a distância de dispersão fica limitada aos pousos de alimentação. Em área urbana, na verdade, existem poucos estudos relacionados ao papel dos morcegos frugívoros na dispersão de sementes. Sabe-se que nesses ambientes a dispersão de sementes grandes fica comprometida pela baixa abundância ou mesmo pela ausência de espécies frugívoras grandes capazes de promover esse serviço ecossistêmico. Assim, os morcegos frugívoros podem ter um papel fundamental como dispersores de sementes grandes nos ecossistemas urbanos. Dessa maneira, nosso objetivo com este trabalho é descrever o uso dos pousos de alimentação por morcegos frugívoros e a contribuição para a dispersão de sementes em área urbana. Então, nós procuramos responder as seguintes perguntas: quais árvores são usadas como pouso de alimentação? Quais espécies de morcegos atuam na dispersão de sementes? Por quanto tempo os pousos de alimentação são usados pelos morcegos? Quais sementes são dispersas e a distância mínima de dispersão? E por último, nós queremos comparar o tamanho médio das sementes dispersadas em relação às sementes dos frutos disponíveis na comunidade. O estudo foi realizado na Asa Norte de Brasília, em quadras residenciais e comerciais. A arborização urbana é composta por cerca de 150 espécies, tanto nativas quanto exóticas. O clima é tropical, com uma estação seca pronunciada nos meses de abril a setembro e chuvosa entre outubro e março, e a cidade encontra-se em um território pertencente ao bioma cerrado. Aqui na figura 1, nós vemos o plano piloto de Brasília, e a parte destacada em vermelho nossa área de estudo. Para este estudo, foram selecionados 30 pousos de alimentação previamente identificados e marcados, como vemos aqui na figura 2. Essa área é uma aproximação da área em vermelho da figura anterior, com os 30 pousos marcados. Os pontos amarelos são os pousos em que houve a coleta das sementes e a avaliação do uso do pouso, enquanto que os pontos em vermelho, além da coleta de sementes e da avaliação do uso dos pousos, foram montadas as redes de neblina para a captura dos morcegos. As visitas nos pousos de alimentação foram realizadas em 4 campanhas: no começo e fim da estação seca, que corresponde a junho e outubro de 2018, e no começo e fim da estação chuvosa, que corresponde a dezembro e a abril de 2018. Nós fizemos a identificação das árvores utilizadas como pouso de alimentação, documentamos a presença e a ausência de sementes recém-depositadas e de morcegos pousados durante o dia, porque além dos morcegos utilizarem os pousos como pousos de alimentação, que são pousos noturnos, eles também podem usar como abrigos diurnos, então eles permanecem nos pousos durante o dia também. Então a gente observou isso além das sementes coletadas. E fizemos a coleta do material e posterior triagem em laboratório. A captura de morcegos foi realizada em 2 campanhas, uma na estação seca e outra na estação chuvosa.
foram amostrados 6 pousos de alimentação e utilizamos 2 redes de neblina para cada pouso e árvores frutíferas próximas. As redes de neblina possuíam 3 por 12 metros e permaneceram abertas das 18 horas à meia-noite, totalizando 6 horas por noite. O esforço amostral é calculado pelo número de redes, multiplicado pelas horas em que as redes permaneceram abertas e pelo número de noites de coleta. Para o estudo do tamanho das sementes, nós selecionamos 20 indivíduos de cada espécie, sendo que 5 de cada uma das 4 campanhas. Quando não havia um número mínimo de indivíduos coletados, nós medíamos todos os indivíduos disponíveis. Nós calculamos a média do maior tamanho, da maior dimensão para cada uma das espécies, já que é ele que limita a dispersão. Além disso, nós consultamos a literatura para encontrar a média do tamanho de sementes disponíveis na comunidade. Para comparar o tamanho das sementes consumidas e das espécies zooxóricas disponíveis na comunidade, nós realizamos um teste com permutação, que compara as médias dos 2 grupos. Nós encontramos 6 espécies de árvores utilizadas como pouso de alimentação e encontramos que os pousos foram utilizados por cerca de 187 dias. Na figura 3, podemos observar que os pousos deixam de ser usados ao longo do tempo. Então, aqui no eixo X, nós temos os meses de março a dezembro e no eixo Y nós temos a quantidade de pousos ativos, ou seja, pousos que nós encontramos sementes recém-depositadas. Cada barrinha corresponde a uma das campanhas e a gente percebe então que houve uma diminuição na quantidade de pousos ativos durante o estudo. Então, a gente percebeu que 40% dos pousos foram abandonados ao longo do estudo. E isso confirma que a permanência do uso dos pousos ela é temporária, porque as árvores elas podem sofrer muitas interferências ao longo do tempo, né? Principalmente sendo uma área urbana, então muitas vezes há podas dessas árvores, né? A própria queda natural das folhas. E tudo isso interfere na permanência do uso dos morcegos. Em relação à captura dos morcegos, nós obtivemos um esforço amostral de mais de 1.000 horas e com isso capturamos mais de 140 indivíduos e 4 recapturas. A maior parte foram indivíduos da família Filostomide e apenas um indivíduo insetívoro, Molosinde. Aqui na figura 4, nós vemos a distribuição da frequência de captura para cada espécie frugívora, sendo que Artibas lituratus obteve a maior frequência, com 61% das capturas, seguido de Artibas panirrostris, com 35%, Platyrrhinus lineatus, 4% e Artibas obscurus, 1% das capturas. Artibas lituratus e Artibas panirrostris são espécies de grande e médio porte. São generalistas e têm maior sucesso na colonização de áreas alteradas por isso, o que explicaria a alta frequência de captura. Além disso, a presença dessas espécies médias e grandes em área urbana é importante na manutenção da chuva de sementes grandes, pois não há outros animais com o mesmo potencial. Aqui na figura 5, nós temos uma foto de um Artibas lituratus capturado pela rede de neblina durante nossas coletas. E ele carregava um fruto de Palmeira gerivá, que é uma espécie tipicamente encontrada em áreas urbanas e consumidas tanto por morcegos quanto por aves. Das sementes coletadas nos pousos de alimentação, nós encontramos 24 morfoespécies, das quais 11 foram identificadas a nível de espécie, como vemos na tabela 1. Arecácea e Myrtácea foram as famílias mais consumidas, e a gente percebe que 72% das espécies são exóticas. Na figura 6, nós vemos 4 espécies consumidas pelos morcegos. A é o iti, B, gerivá, C, sete copas e D, goiaba. Sendo que A e B são nativas e C e D são exóticas. A pouca quantidade de espécies nativas consumidas pelos morcegos reflete na alta frequência de espécies exóticas usadas na arborização urbana.
Isso pode vir a ser um problema para as espécies nativas porque a alta frequência de espécies exóticas diminui a qualidade do recurso oferecido na área urbana. Em relação ao tamanho das sementes encontradas nos poços de alimentação, variou de 3,7 até 33 milímetros. O teste T concluiu que não houve diferença significativa nas médias do tamanho das sementes consumidas e daquelas disponíveis na comunidade, como podemos observar aqui na figura 7. Então, a figura 7 mostra a distribuição do tamanho das sementes coletadas em comparação com as sementes disponíveis na comunidade. Do lado esquerdo, nós temos o grupo das sementes disponíveis na comunidade e do lado direito, nós temos o grupo das sementes coletadas. E o eixo Y é o tamanho das sementes. Então, aqui nós vemos que não houve uma diferença significativa entre a média do tamanho das sementes nestes dois grupos, o que mostra que os morcegos consomem os frutos que estão disponíveis, independente do tamanho. Por fim, encontramos uma distância mínima de dispersão de 101 metros e vemos aqui na figura 8 a distância entre o pouso de alimentação e a árvore frutífera mais próxima para 8 espécies consumidas por morcegos em área urbana. Então, no eixo X nós temos as espécies e no eixo Y nós temos a distância mínima de dispersão. A presença de morcegos frugívoros grandes em áreas urbanas é importante, pois são as únicas na dispersão de frutos médios e grandes nesse ambiente. O uso dos postos de alimentação dos morcegos frugívoros em área urbana contribuem para a dispersão de sementes nesse ambiente, e estudos semelhantes a este podem ser base para projetos de restauração de áreas degradadas. Aqui estão minhas referências para esta apresentação. Eu agradeço a atenção, agradeço ao apoio do CNPq e do Laboratório de Biologia e Conservação de Morcegos e fico à disposição para dúvidas por e-mail e aqui nos comentários do YouTube. Obrigada!